Olá pessoal, eu sou a Camila Ábido e hoje eu estou aqui com o candidato a governo do estado de São Paulo, Major Adriano Costa e Silva. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de sua carreira militar e o que ele pretende, através de suas propostas governamentais, fazer para melhorar a vida do paulistano. Major, fala um pouquinho para a gente da sua carreira militar e como o senhor enxerga um militar no poder hoje. Bom, eu sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1999, tá? Eu sou especializado na arma de comunicações, passei por diversas funções aí ao longo do tempo, fiz um MBA em Excelência Gerencial com ênfase em Administração Pública, porque isso foi uma necessidade, algo que eu achei que foi falho na academia. Fiz curso de aperfeiçoamento, fiz estágio de operações aeromóveis, servi um tempo na Brigada Aeromóvel e atualmente estou servindo em São Paulo na base de administração e apoio de Ibirapuera. Com relação à participação do militar nos altos cargos do governo, o militar ele tem uma formação muito eclética. A academia ela dá um mar de conhecimento para a gente em diversas áreas, na área de filosofia, de sociologia, direito, também nas áreas de exatas, né, matemática, física. Então nós temos uma formação muito abrangente, além, obviamente, da formação militar. E isso acho que nos capacita a desempenhar funções de comando e de mando, no caso da função de governador ou presidente da República, porque nós somos formados realmente para administrar diversas áreas, né, concentrar, tomar as decisões corretas e liderar sempre a nossa tropa. Então acho que isso nos capacita sim a qualquer uma dessas funções no Executivo. Major, a mídia, ela faz questão de causar na população uma ojeriza em relação ao militar. Ela faz questão de fazer um nós contra eles. Como o senhor encara essa situação que a mídia coloca e como o senhor explica, já que a população tem uma resistência ao militar, o senhor está em 5º lugar nas pesquisas sem fazer qualquer tipo de campanha? Olha, realmente a mídia ela tem vendido a ideia de que o militar é o torturador, é bruto, é grosso, porque tenta se basear na história, né, na verdade, que se conta sobre o governo militar. Falam sobre tortura, sobre atrocidades, só que ninguém encontra prova nenhuma disso. As provas são testemunhos de pessoas que são beneficiadas por esses testemunhos, né? Ou seja, passam a receber indenizações, pensões, porque se disseram torturadas durante o governo militar. Então, acho que eles são suspeitos para falar alguma coisa sobre isso. Que pode eventualmente ter ocorrido alguma coisa, a gente não tem como afirmar que não houve. Mas a verdade sobre os militares não é essa. Tá? Nós tivemos uma ação enérgica quando foi necessária essa energia, mas também os militares deram um novo rumo para o nosso país, melhorando a nossa situação econômica, desenvolvendo o nosso país com infraestrutura, garantindo que nós tivéssemos mais projeção internacional. Então, o governo militar ele foi muito positivo, ao contrário do que tenta vender a grande mídia. E hoje nós temos observado aí, principalmente a população, né, aqueles que se dizem intervencionistas, que pedem que os militares assumam o governo. Eu entendo que ninguém quer que os militares saiam armados do quartel e tomem o poder. Não é essa a intenção que existe. Não é essa a vontade da população. E nem existe razão para tal. Tá, nós temos aí todas as instituições funcionando normalmente, com seus problemas naturalmente, né? Mas você vê, nós temos um presidente que, apesar da baixíssima aceitação que ele tem perante a população, ele está ali exercendo o seu poder, exercendo a presidência, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum outro problema. Então, nós temos uma normalidade institucional, que não justifica uma intervenção armada. Por outro lado, nós vivemos uma crise moral muito grave na nossa sociedade. Aqueles valores de patriotismo, amor à pátria, fé na missão, honestidade, ficaram perdidas aí na sociedade como um todo. Só que esses valores continuam sendo cultuados dentro do quartel e sempre vão ser cultuados dentro dos quartéis. Então o que a população pede é que esses valores voltem para a política. E é por isso que não só eu, mas vários outros militares resolvemos sair dos nossos quartéis, tirar nossa farda e nos oferecer como uma opção de intervenção militar, trazendo de volta esses valores à política nacional. Major, por que o senhor não se candidatou pelo PSL, já que lá há a maior concentração de militares?
Bom, eu tentei me candidatar pelo PSL, tentei um contato com o PSL, não consegui um contato no primeiro momento, continuei insistindo, e quando finalmente eu falei que eu teria interesse em sair como candidato a governador pelo PSL, a resposta que eu tive é que já existia um outro candidato. Como não é da minha postura entrar para dividir, sim para agregar, e o meu intento era sair como candidato a governador, eu me retirei então do partido, não insisti mais, e recebi o convite posteriormente pela Democracia Cristã, que eu acabei aceitando. E me surpreendeu depois ver que nós não tínhamos um candidato a governador pelo PSL. O PSL não teve candidato a governador. Então foi autorizado, inclusive, pela Democracia Cristã, que nós tentássemos uma coligação, inclusive, se fosse o caso, ou eu ou a minha vice se filiando ao PSL, não à Democracia Cristã, para justamente demonstrar a boa vontade e a boa fé dessa união. Quando eu finalmente consegui um contato com a diretiva estadual, a resposta que eu recebi é que já havia uma coligação sendo feita e que o candidato do PSL seria o candidato do PRTB por conta da coligação. Então, já que a coligação já estava feita, não havia mais possibilidade para que eu insistisse com nada. Então, estou seguindo a campanha pela Democracia Cristã. Mas mesmo com esse impasse que aconteceu dentro do PSL, o senhor apoia Jair Bolsonaro para a presidência? Olha, eu apoio todos os militares para todos os cargos eletivos. Nós fazemos parte de um bloco monolítico, né, parafraseando aí as palavras do general Mourão. Então nós apoiamos sim, eu acho que é importante a presença dos militares na nossa política, trazendo aqueles valores e renovando o nosso país, né? Renovando toda a nossa política e trazendo um novo rumo para o país e para os estados também. Tá? Em que pese o meu partido tem um candidato a presidente, a quem eu também apoio, né? Com quem eu estou ligado politicamente, partidariamente, tá? Mas eu acho sim, faço votos aí, torço muito para que tudo dê certo na campanha do candidato Jair Bolsonaro e do general Mourão, também um militar de primeira linha que eu tive o prazer de conhecer. A escolha do general Mourão para vice, o senhor achou que foi uma boa escolha? Olha, como eu falei, o general Mourão é um militar de primeiríssima linha. Ele é uma pessoa excepcional. Quem tem a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente realmente percebe que ele tem uma capacidade intelectual altíssima. Então ele é, sim, uma excelente opção. Em que pese algumas pessoas que não veem com bons olhos dois militares na mesma chapa. Mas eu não posso falar nada, porque na minha chapa também, a minha vice é policial militar. Tá? Então não vejo com maus olhos não, embora algumas parcelas da população se sintam um pouco intimidadas com a presença de um general como vice e um capitão como cabeça de chapa à presidência da República. Aproveitando o ensejo do Bolsonaro, o que o senhor acha? Como que o senhor vê essa tentativa de homicídio que aconteceu com o Jair ontem? Olha, a esquerda há muitos anos ela tenta se pintar, né, de lado bonzinho, eles nunca são violentos, quem é violento é a direita, quem é violento são os militares, mas isso daí demonstra a verdadeira face da esquerda. A esquerda sempre utilizou da violência quando não conseguiu utilizar outro meio. E o que eu vejo, né, algumas pessoas já falam que existe um crime político, outros falam que é um crime isolado, independente de se houve um mandante, algum político de esquerda, de projeção, que arquitetou o plano, ou que tenha sido realmente um ato deslocado de 2 ou 3 pessoas e que venham atacar, o que pesa mesmo, que eu acho que é mais importante a gente avaliar nessa situação, é que por trás disso existe uma ideologia. São militantes da esquerda, que acreditam na esquerda, que já são doutrinados na esquerda e que viram a ascensão da direita com o capitão Bolsonaro e que se sentiram ameaçados, viram a possibilidade de cair por terra tudo aquilo que eles aprenderam a acreditar. Então, eu vejo que a doutrinação da esquerda ela é muito perigosa, porque pode não ter surgido um mando, mas se tivesse um mando, eles teriam feito também da mesma forma. Então, eles são propensos já a essa violência, propensos à agressividade, quando percebem que o plano de dominação da esquerda não está dando certo. Então, acho que, quero crer sim que a melhor hipótese, vamos dizer assim, é de que tenha sido realmente um ato deslocado de 2 ou 3, mas existe a possibilidade sim de ser um crime político. Seria a pior hipótese. Não quero crer nessa pior hipótese porque isso tornaria o nosso país, demonstraria uma situação no país pior daquela que eu acredito que a gente esteja. Major, agora que o assunto é violência,
PCC. Em 2006 ocorreram aqueles ataques aqui em São Paulo. Muitos militares morreram. Atacaram bases fixas, os carros patrulhas. E, de repente, os ataques cessaram e a violência em São Paulo começou a baixar. Há uma ideia de que ocorreu um acordo entre PCC e o governo Alckmin. O que o senhor acha? Ocorreu esse acordo ou o PCC resolveu que não ia mais atacar e que ia ajustar a violência dentro de São Paulo? Olha, eu não posso afirmar que houve um acordo, porque não existem provas, não tenho prova disso. Mas, independente de ter ocorrido um acordo ou não, a verdade tem que ser dita. O governo se tornou extremamente omisso com relação às ações do PCC. A atividade principal do PCC é o tráfico de drogas. Tá? Não é interessante para o traficante que ocorra violência. Então, a partir do momento que o PCC teve tempo para se estruturar, se organizar, se equipar adequadamente e se tornar a maior facção criminosa do país, tá? Já estendendo seus tentáculos a outros estados e também a outros países, né? Para que ele tenha conseguido fazer isso, no mínimo, o Estado teve que ser omisso. Tá? Então não posso dizer que houve um acordo, mas tenho certeza que a omissão ocorreu. Tá? E dentro dessa estrutura, né, quando a gente conversa com o pessoal de inteligência, verifica como é que é a estruturação do PCC, você vê que o PCC passou a deter o monopólio da violência. Tá? Então só quem pode matar é o PCC. Então, como não é interessante que muita gente morra, ou que ocorram guerras, porque isso prejudica o negócio principal, que é o tráfico de drogas, eles dão sim um controle na violência e nos homicídios ali dentro. Quem conhece a estrutura do PCC sabe que para um bandido matar outro, ele precisa de autorização do chefe daquela comunidade. Senão ele não pode matar, senão ele depois vai ser penalizado por conta disso. Então, naturalmente existe uma coibição da violência. Só que, e essa também é justamente um dos argumentos que o pessoal que defende a liberação da droga utiliza, né? Que a violência é gerada por conta da disputa entre espaços de tráfico. Só que a verdadeira violência, a violência que atinge a gente no dia a dia, ela não é decorrente do tráfico de droga. Ela é decorrente do caudal logístico que vem do tráfico de drogas. Por exemplo, quem rouba o seu celular na rua não é um traficante, é um usuário, é alguém que está precisando roubar aquele celular para fazer dinheiro e comprar droga. Muitos ataques que muitas mulheres sofrem, estupros e outras violências, em que pese também pessoas que, na minha opinião, o cara para exercer a violência dessa forma não pode ser uma pessoa normal, tá? Mas em que pese essas anormalidades, muitas vezes são pessoas que estão sob efeito de entorpecentes que acabam tomando atitudes deslocadas e violentas. Então é essa violência, a violência decorrente do consumo da droga que efetivamente nos atinge. Tá? Então, independente de liberar a droga ou de continuar proibida, esse caudal vai vir junto. Eu entendo sim que a liberação da droga vai tornar a droga mais fácil de ser adquirida e consumida e vai, por outro lado, aumentar esse caudal, essa violência que vem contra a gente. Então, dentro desse contexto ali que eu falo, o PCC cresceu muito sim, se estruturou, não permite que ocorram os homicídios, né? Então, tanto é que é o único índice que a gente vê que caiu. Em compensação, todos os outros crimes dispararam, roubo de carro, roubo de celular, crimes contra a polícia, né, assassinatos de policiais, porque esses são os crimes que o PCC permite. Agora, nós não podemos deixar o monopólio da violência nas mãos de uma facção criminosa, porque quem tem que deter o monopólio do uso da violência é o Estado. O Estado tem que poder exercer a violência conforme a necessidade para que a lei seja cumprida, e não o criminoso. Major, essa relação de amizade entre o PSDB e o PCC, caso o senhor entre, se romperá. O senhor não fica preocupado de um contra-ataque do PCC em relação a isso? Olha, a gente fala de acordo, não posso dizer de acordo, mas eu posso dizer que conivência não vai ter mais, omissão não vai mais ocorrer. E com certeza o PCC vai reagir, porque eles vão estar perdendo espaço deles, né? Só que eu acho que nós temos que ter energia, pulso firme e ânimo de ir para o combate. Eu entendo que
o ex-governador Geraldo Alckmin, assim como outros políticos, eles sempre se preocupam em não ter o desgaste político, né? Mas isso é típico do político. Quando me perguntam se eu não me preocupo com esse tipo de desgaste, eu respondo que eu não sou político, eu sou soldado. E o soldado está lá para cumprir missão. E se a minha missão inclui acabar com o PCC, eu vou cumprir a missão acabando com o PCC. Não tem problema de desgaste político. Se depois ficarem bravos comigo por causa disso, podem ficar. É justo o meu. Eu tenho que desligar. Camila, vamos usar a TV comigo. Nossa, esse escândalo é seu, né? É. Quem é? Não sei, deixa eu ver. Desliga. Major, eu conheço vários policiais militares, inclusive eu tenho policiais militares na minha família. Nenhum deles, nenhum policial que eu conheço, gosta do Alckmin e do governo do PSDB. O senhor afirma isso que eu estou falando e tem uma explicação para que isso ocorra? Olha, se você algum dia encontrar algum policial que gosta do governo do PSDB, me apresenta para ele, porque eu também não conheço nenhum. Tá? É política do PSDB esse sucateamento das forças de segurança. Tá? Durante o governo FHC, isso ocorreu com o Exército. Tá? Eu me lembro, eu era tenente na época, peguei o finalzinho do governo FHC, fui cadete ao longo do tempo do governo FHC, e o que a gente percebia era falta de aumento de salário, falta de investimento, a mesma coisa que a gente vê que aconteceu com a PM ao longo dos 24 anos de governo PSDB. Então eu não conheço realmente nenhum policial que goste do governo PSDB ou que seja simpático ao governo PSDB por conta dessa política de sucateamento e de falta de investimento, falta de reconhecimento, né, do homem, do ser humano que está ali hoje desempenhando a função de policial militar. Isso não é só a polícia militar, não. A polícia civil também sofreu muito nas mãos do PSDB. Todas as forças de segurança têm sofrido na mão do PSDB. Não sei até hoje qual é o intuito, tá? Mas esse sucateamento ele não é bom para a população e é uma das bandeiras que eu levanto, né? Precisamos mudar para pôr fim a esse processo de destruição das nossas forças de segurança. Major, falando em educação e polícia militar, existe a ação do PROERD nas escolas aqui de São Paulo. Inclusive, eu tenho 2 filhos em idade escolar e o dia que eles mais gostam é o dia que o PROERD está na escola. Partindo do princípio da educação, o que o senhor pretende para as escolas de São Paulo? Se vai intensificar as ações do PROERD, ou se vai militarizar, ajudar a militarizar as escolas, e se o senhor apoia a escola sem partido? Bom, vamos lá. Militarização da escola. Quando a gente fala em militarizar a escola, algumas pessoas se assustam. Tá? Mas a verdade é que nós temos que passar por um processo de semi-militarização da escola. Tá? Eu entendo que o policial militar é policial, ele não é educador, ele não é professor. Para isso você tem um pedagogo, você tem um professor que tem a sua licenciatura, que teria as melhores condições, pelo menos em tese, de desempenhar a função de professor. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que os mesmos professores são quem administra a escola, quem dão o andamento disciplinar, quem decide qual vai ser o andamento da escola, que fazem o dia a dia todo da escola. Então, eu sou a favor de que policiais militares passem a fazer esse dia a dia e passem a administrar as escolas, inclusive impondo os regimes disciplinares necessários. Tá? Isso vai dar mais disciplina, vai devolver ao professor a autoridade que ele perdeu em sala de aula, e a criança tem que saber que a primeira autoridade, a primeira figura de autoridade que ela tem que ter fora de casa, depois, obviamente, do seu pai e da sua mãe, é o professor. Porque se ele não cresce respeitando o professor, lá na frente ele não vai crescer, não vai respeitar o chefe, não vai respeitar o policial, não vai respeitar o professor universitário. Ele precisa aprender a respeitar as pessoas. Essa é a palavra-chave, respeito. Tá? E com disciplina a gente consegue o respeito. Então precisamos resgatar valores também, criar novos procedimentos, voltar a cantar o hino nacional na escola,
Porque isso não é... a gente vai falar sobre escola sem partido, né? E eu falo que eu apoio a escola sem partido, sim, combato a ideologização das nossas crianças, mas a ideologização ela não pode ser nem de direita nem de esquerda. A criança ela tem que ter a liberdade para, com base nas próprias experiências, decidir para que caminho vai. Tá? Só que a gente quando a gente fala sobre isso e fala sobre colocar o hino nacional, culto à bandeira, patriotismo e esses valores, algumas pessoas falam assim, poxa, mas será que isso também não deixa de ser um tipo de doutrinação? Eu entendo que não, porque nós temos leis hoje que falam sobre os sinais de respeito aos símbolos nacionais e a condutas a serem adotadas em relação aos nossos símbolos nacionais, e nós temos também leis que estipulam quais são os nossos deveres para com a nossa pátria. Então isso faz parte de ensinar o que a lei já prevê, e não uma doutrina, o que está previsto em lei. Tá? É diferente de você incutir, por exemplo, uma ideologia de gênero, uma ideologia racial, tá? Que isso, na minha opinião, gera uma grande confusão na cabeça das crianças, e ela ainda mais no momento em que elas começam a ser inseridas. Quando se fala em ideologia de gênero para uma criança de 4 anos, a criança de 4 anos ela não tem nem hormônio, ela nem começa a se desenvolver sexualmente, ela nem percebe que existe uma diferença entre menino e menina, pelo menos não no convívio diário. Pode perceber que fisicamente existe alguma diferença, mas é uma diferença física, ela não é uma diferença sexual ainda. Então não se pode tratar a criança, sexualizar a criança dessa forma. Nós estamos pulando etapas, estamos tornando as nossas crianças cada vez mais vulneráveis. Então apoio sim a escola sem partido. E vou falar uma coisa, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Miguel Najib, e até dos questionamentos que eu fiz a ele é por que não existe um mecanismo punitivo nos projetos de lei da escola sem partido, para que venha realmente a penalizar aquele professor que, a despeito das orientações que recebe, ainda assim tenta doutrinar as crianças. Ele diz que esse é o mecanismo que é mais difícil de passar nas assembleias legislativas, mas eu acho que é importante, porque o aspecto punitivo ele tem um poder coercitivo maior e consegue coibir, sim, a atuação de alguns professores que ainda consideram essa doutrinação importante e mais importante do que a lei que as proíbe. Major, ainda me baseando pelo PROERD, a alegria das crianças de terem esse contato com um policial militar, inclusive muitas até desenvolvem uma relação de carinho, de respeito, né, de paterno, digamos assim. Inclusive o coronel Nishikawa lá de Santo André foi o primeiro a levar o PROERD para aquela região e ajudou muitas crianças e adolescentes. Me baseando nesses policiais do PROERD, não seria interessante o sucesso do PROERD ter um policial militar dentro das salas de aula para desenvolver essa ligação com as crianças? Sim, mas não só pelo PROERD. Hoje nós vemos que muitos policiais complementam a sua renda, e eu acho que isso não deveria acontecer, né? A renda do policial deveria ser suficiente para ele bem se manter, mas isso complementam fazendo bicos, participando da atividade delegada, da DGEM. Então são outras ações que os policiais acabam se envolvendo. Só que, sobretudo, o segmento feminino da PM tem dificuldade para conseguir esses, fora desse bico oficial, tem dificuldade para conseguir outras fontes de renda. Mas muitas mulheres policiais têm formação de nível superior, têm formação acadêmica adequada para estarem com as nossas crianças, para estarem dando aula. Então por que nós não mesclamos parte dos nossos professores, colocando parte dessas policiais para também darem aula? Primeiro que a gente sabe que alguns alunos aí são muito abusados, né? Chegam a agredir às vezes até o professor, quebrando cadeira em cima do professor, mas eu duvido que um aluno vai quebrar uma cadeira nas costas de uma policial militar armada dentro de sala de aula. Sabe que vai ser preso, então ele não vai fazer, ele passa a ter o respeito, sim. Então nós temos uma forma de complementar a renda de algumas policiais militares e tornar mais presente a presença da polícia dentro das escolas. Eu estive conversando com alguns diretores de escola e eu verifiquei uma situação desesperadora, né? Existem escolas que, para que a ronda escolar entre, né, a diretora tem que pedir autorização para o dono da boca de fumo. Isso não é normal.
O correto seria a polícia entrar e sair da escola a qualquer momento, independente de autorização da diretora. Até porque a finalidade da polícia entrar ali dentro é para coibir a realização de crime. E o professor não tem poder de polícia, nem a diretora tem poder de polícia. Mas algumas escolas, alguns grêmios estudantis são verdadeiros pontos de venda de droga. Sobretudo nas universidades. Outro lugar que eu acho que a polícia tem que ser mais presente. Major, vamos falar um pouquinho de economia. O senhor é mais para o liberalismo econômico, para aquela economia aberta, ou o senhor já puxa mais para um lado do social-democrata da economia, aquela economia mais fechada, mais estatal? Veja bem, quem faz a economia girar é o empresário, não é o Estado. O Estado tem sim que em alguns momentos intervir não, ele tem que criar regras de mercado, né? Regras que venham a garantir a normalidade da economia, né? A gente não pode, por exemplo, permitir que o empresário não dê direito nenhum ao trabalhador. Então, esses direitos têm que ser definidos. Eu acho que não tão definidos ou com tantos direitos como a gente tem hoje, tá, né? Não tantos direitos, mas saber mensurar melhor essa situação. Cada caso é um caso. Aí existem profissões que demandam mais direitos, outras que demandam menos, porque são peculiares, né? São diferentes mesmo, uma das outras. Entra a própria questão do militar e do servidor civil. O militar tem um regime de dedicação integral, disponibilidade 24 horas, não pode ter outra atividade. Então é natural que ele tenha direitos diferenciados, porque são peculiaridades da profissão. Então isso sim, tem que ser bem definido em termos de mercado, como cada profissional tem que ser tratado. Tá? Mas eu acho que nós temos que dar liberdade para o mercado flutuar conforme as ofertas de oferta e procura, conforme as regras naturais de mercado. Então o governo não pode mais ficar intervindo como intervém hoje. Então a minha postura ela é liberal, sim. Tá? Eu sou adepto do Estado mínimo, acho que a gente tem que ter... Estado mínimo não, mas Estado necessário. Tá? Porque quando a gente fala em Estado mínimo, penso que a gente vai privatizar tudo e não vai deixar nada, mas alguns serviços são, sim, de incumbência do Estado. E até quando a gente fala em privatização, existem algumas empresas estatais que podem não ser economicamente as mais viáveis, mas elas são estratégicas. Aí dentro de um conceito de defesa e de soberania nacional, talvez elas devam permanecer sob controle do Estado. Mas, de uma maneira geral, o pensamento é liberal, sim. Major, ainda sobre violência e segurança, o Estatuto do Desarmamento. O senhor é a favor do fim do Estatuto e dá o direito do cidadão de se defender e até ajudar a polícia, ou não? O cidadão não tem que estar armado? Eu sou a favor, sim, de que o cidadão possa andar armado. Obviamente, desde que ele atenda a determinados pré-requisitos, tipo a capacitação técnica para utilizar a arma, capacidade intelectual, condições psicológicas que está portando a arma. Eu acho até que é muito comparável à concessão de uma carteira de motorista. Então, hoje nós já damos aí centenas de portes de arma quando a gente concede uma habilitação para o cidadão. Até porque eu vejo que a arma ela tem um potencial de destruição menor do que o de um carro, né? Um cidadão bêbado atropela, passa num ponto de ônibus, mata 9, 10 pessoas. Um cidadão armado vai matar quantas pessoas? 2, 1, 3. E se outras pessoas estiverem armadas, ele vai ser detido. Então, eu acho que é importante, sim, a gente liberar o porte de armas para o cidadão, desde que ele atenda aquelas condições, aqueles pré-requisitos necessários para que ele possa efetivamente utilizar a arma. Senão, você não dá uma carteira de motorista para alguém que não sabe dirigir. Então, você tem que dar o porte de arma para alguém que sabe atirar, que conhece os fundamentos de tiro, que sabe como utilizar a arma, que conhece aquela arma que ele está utilizando. E eu acho que o porte tem que continuar sendo vinculado à arma. Então, por exemplo, o cidadão ele compra um revólver, ele tem um porte para utilizar aquele revólver. Tá? Ele tem uma pistola, ele vai ter um porte para utilizar aquela pistola. Não pode trocar. Porque o porte ele não pode ser simplesmente único, né? Você pode portar qualquer arma, desde que ela esteja no seu nome. Porque armas são diferentes. O manejo dela é diferente, a utilização dela é diferente, a forma de atirar com ela é diferente. Então, por conta disso, eu acho importante que seja vinculado à concessão do registro de arma, com ou sem porte, conforme a necessidade, conforme a situação. Mas eu sou a favor, sim, do porte de arma para o cidadão. Tenho muitos amigos aí que são atiradores, atiram melhor do que muita gente na área de segurança pública, melhor do que muitos militares, melhor do que muitos policiais, e não podem andar armados.
Então, a gente tem que liberar. Hoje, a nossa legislação deixa tudo muito a cargo do delegado, né? O poder discricionário do delegado, se é o caso ou não, conceder o porte de arma. Mas eu acho que basta você morar no Brasil e comprovar que mora no Brasil, você já tem razão mais do que suficiente para andar armado. Major, o senhor falou de veículos, então vamos partir para o trânsito paulista, que é insuportável. Mas também existe a indústria da multa em cima do trânsito paulista. O que o senhor pretende fazer, tanto para diminuir o trânsito, como para combater essa indústria da multa que foi formada pelos anos de governo que nós temos aí? Olha, primeiro eu te conto a minha saída pessoal. Eu passei a andar de moto, né? Porque o trânsito de moto é muito mais tranquilo. É mais perigoso, mas é muito mais tranquilo. Mas o que acontece? Nos últimos anos nós tivemos aí uma facilitação muito grande para a aquisição de veículos. Então o uso, a posse de um veículo, a propriedade de um veículo automotor se tornou muito mais real na vida da população, independente da renda. Então as camadas mais pobres da sociedade puderam também comprar o seu carro, o que é muito positivo. Tá? Mas não houve uma reestruturação, não houve uma preparação da malha viária das grandes cidades, sobretudo aqui em São Paulo, para receber essa nova quantidade de veículos que estaria entrando no mercado, passando a circular. Tá? Então nós estamos muito atrasados em termos viários. Tá? A questão da multa, hoje a multa, né, a aplicação de multa se tornou mais uma fonte de arrecadação das nossas prefeituras e também do Estado, né? E isso tem sido muito ruim para o usuário. Se nós ainda tivéssemos um serviço dos nossos departamentos de trânsito assim excepcionalmente bons, talvez a gente ainda pudesse justificar as multas que são aplicadas e as altas taxas que são cobradas. Mas o serviço é muito ruim. Tá? Você não tem mais segurança nas informações que você pega do Detran. Só para contar um caso que aconteceu comigo. Minha esposa foi comprar uma motocicleta, eu consultei no Detran, a motocicleta estava ok, levei na vistoria, a motocicleta estava ok, foi feita a transferência no cartório, eu entreguei a documentação no Detran, o Detran efetuou a documentação e eu descobri que a moto era uma cabrita. Era uma moto clonada. Ah, tá. E aí eu levei a moto para a polícia, entreguei a moto na polícia tão logo eu descobri que ela era clonada, né? E eu só descobri que ela era clonada porque eu tive acesso a outras informações, pedi para alguns amigos levantarem, e eles falaram, o documento foi roubado de Itanhaém, deve ter alguma coisa errada na tua moto. Aí eu levei para lá, foi feita uma perícia ali depois de um tempo e descobriram que a moto tinha sido clonada mesmo. Mas o sistema do Detran, o próprio sistema do Detran, não reconheceu que o documento que eles receberam tinha sido um documento roubado. Ou seja, nós não temos segurança jurídica nenhuma. Mas somos cobrados nas multas, quem tenta recorrer de uma multa nunca tem a multa justificada. Você acaba tendo que judicializar o caso, como já aconteceu com pessoas conhecidas minhas, que tiveram a carteira suspensa por multas anuladas, e quando entraram com recurso administrativo, o recurso administrativo foi negado, tiveram que judicializar a questão. Então, nós temos um sistema, nosso sistema de trânsito mesmo é muito ruim, desde a fiscalização, desde a aplicação das multas e desde o serviço até os serviços prestados. Tá? Agora, com relação à mobilidade urbana, que é onde a gente sente isso mais no dia a dia, nós temos que investir mais nos nossos transportes públicos para torná-los eficientes e confortáveis, para que ele possa realmente valer a pena você deixar o carro em casa e ir trabalhar em transporte público. As nossas linhas de metrô hoje estão muito atrasadas, os planejamentos, né? E aí eu acho que entra numa questão que já são falhas administrativas na realização de obras. Os projetos não são feitos levando em conta todas as variantes do mesmo, então sempre fica um espaço aberto para aditivos, complementações, modificações de projeto, que tornam a obra mais onerosa e abrem aí o espaço para ocorrer a corrupção. Precisamos fazer os projetos mais bem elaborados e já vislumbrando a nossa necessidade projetada alguns anos à frente. Porque qualquer projeto que eu faça hoje ele não vai ficar pronto de um dia para o outro. Vai levar um tempo para ser feito. Cavar um túnel de metrô não é uma coisa que é rápida, que é feita de uma hora para outra. Levam-se alguns anos para se concluir uma obra dessa. Então, a hora que a obra estiver pronta, daqui a alguns anos, eu tenho que estar atendendo aquela demanda daquela época, do momento que eu entregar a obra pronta, e não a demanda de hoje. Sim. Senão eu vou estar sempre atrasado e sempre correndo atrás do prejuízo. É algo que eu não vejo sendo feito no nosso estado, nem nas nossas prefeituras. Então essa mudança de conduta, essa mudança de percepção é importante e necessária para que a gente possa
melhorar o nosso transporte público e diminuir o fluxo de veículos aí nas ruas. A gente não tem muito espaço para obras viárias nas grandes cidades, né? Major, quais são as suas propostas para São Paulo? Olha, no campo da educação, resgatar o orgulho do professor, valorizar o professor, implementar a escola sem partido e melhorar a nossa educação, principalmente acabando com a progressão continuada, que eu acho que é o câncer da nossa educação de hoje. Na segurança pública também, valorizar o policial, garantir ao policial o direito de agir, lembrar que existe legítima defesa putativa para o policial também, não é só para o cidadão, não é para o bandido. E lembrar que eu prefiro meus homens julgados por 5 do que carregados por 6. Tá? Então, prefiro que o bandido morra e a mãe dele chore do que seja a mãe do meu policial chorando. Precisamos, então, devolver a ordem à nossa vida, né? Devolver a ordem pública ao Estado. Na questão da saúde, nós precisamos reestruturar todo o nosso sistema de saúde, dando ênfase à medicina preventiva e ao trabalho das prefeituras, né? Restabelecer as incumbências de quem é o dono de cada uma das missões, coisa que hoje não ocorre, né? O Estado entra na esfera da prefeitura, a prefeitura entra na esfera do Estado, e no final das contas um acha que o outro vai fazer e vira o famoso deixa que eu deixo e ninguém faz, por isso nós temos tanto problema. E na questão da moradia, meu planejamento passa pelas smart cidades, a gente conseguir desafogar os grandes centros, que também vão melhorar a questão da mobilidade, e garantir moradia decente para a nossa população, com um crescimento sustentável fora dos grandes centros. Acho que em linhas gerais é isso. E vamos resgatar, né? A grande verdade, vamos resgatar os valores que ficaram perdidos, resgatar aqueles valores de Deus, de pátria, de família, que estão sendo destruídos aí dia a dia, para que nós possamos garantir o futuro da nossa nação, o futuro do nosso povo. Major, agora, né, para finalizar, o senhor gostaria de deixar um recado para os seus eleitores? Gostaria sim. Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas falam para não votar porque as urnas são suspeitas, porque ninguém sabe o que vai acontecer, que não tem político bom, que todo político é ruim. Mas a verdade é a seguinte, se você não votar, você abriu mão do seu direito de opinar. Tá? Não estou dizendo que tem que votar em mim, não. Escolham bem quem são os seus candidatos. Tá? Escolham bem e façam uma escolha consciente. E mais, não pensem na questão do voto útil. Porque hoje você olha, você vai falar em voto útil, você tem 2 candidatos que estão à frente das pesquisas, estão bem à frente dos demais, então eu decido entre um dos 2 em quem que eu vou votar. Não, tem muita gente boa que está ficando para trás. E se a gente der o voto para esses 2 só que estão na frente, a gente passa a desmerecer todos aqueles outros que saíram de suas casas, saíram de suas profissões e estão dando a cara a tapa aí nessa candidatura, como é o meu caso. Tá? Eu estou em 5º lugar, mas eu ainda estou bem longe dos 2 primeiros colocados. Então eu acho que a gente precisa dar uma chance para gente nova, precisa dar uma chance de renovar, uma chance de mudar e uma chance de botar o Brasil de novo no trilho. Major, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade do senhor de nos receber dentro da sua casa. Muito obrigada mesmo e uma boa sorte para o senhor. Muito obrigado, Camila. Foi um prazer recebê-la aqui.